Olha, interessante, uma das categorias que mais sofrem nas grandes cidades, e nas pequenas, mas vamos falar das grandes cidades, são os profissionais da limpeza. Antigamente as pessoas chamavam de lixeiro, coletores de lixo, e agora gari. Mudou alguma coisa? Eu lembro quando eu vou falar isso reunidos entre amigos, quando antes da pandemia, pauta para a gente falar no rádio, nas redes sociais, mas principalmente no rádio, eu lembrei de uma época, para quem não me conhece, está chegando agora, sempre tem, graças a Deus, ouvintes, internautas, seguidores novos, mas eu faço questão de, tiver que repetir 10, 100 vezes, eu repito, porque você que está me ouvindo, não é por acaso. Você acaba favorecendo a você mesmo. Porque aqui o nosso linguajar é o linguajar popular. Nós não temos aqui questão de religião, questão de saber se a pessoa é negra, qualquer tipo de raça, para resumir. Se a opção sexual da pessoa não importa. O importa é que você está me ouvindo, você é um ser humano. Eu trato dessa forma e sempre tratei, mesmo antes da internet, da tecnologia. Aliás, nós não sabíamos, nós que somos da geração 70, digamos assim, né, Tami e Cristina? Então, eu fico muito feliz, muito grato a você que está me ouvindo agora. Então, eu tenho que agradecer a Deus por isso. E quando eu comecei a ficar doente, uma das coisas que eu parei foi de falar. Eu parei de falar no rádio, de gravar especialmente. E passou uma semana, eu comecei a sentir coisas que jamais eu imaginaria que acontecesse comigo. Gente, são quase 40 anos falando, muito embora oficialmente é 37 anos. E algumas gravações diz 34, mas é aquele negócio, quem sabe a data é você, não importa a data. Então, são 37 anos de comunicação. E publicamente, eu tenho falado isso, até mostrado fotos, imagens, que eu estou com problema nos 2 joelhos. E fora isso, eu tenho perdido para uma situação que não volta mais. Que são pessoas queridas do meu convívio diário que eu perdi nesse espaço de pandemia. Então isso nos entristece, é claro, mas ao mesmo tempo nós temos a certeza que estão em um mundo melhor. E todos nós, querendo ou não, nós vamos passar por isso. Nós estamos aqui como simples passageiros. Eu sempre digo isso. Eu acho que é uma maneira até bonita de a gente falar. E, na realidade, nós somos passageiros mesmos. Por isso que nós temos que promover sempre o bem. Querer o bem das pessoas. E não ficar classificando porque o fulano de tal, ele é engenheiro, o outro é gari, o outro é faxineiro, auxiliar de limpeza, ajudante. Não é verdade? Então classifica essas pessoas como se fosse alguém insignificante. Eu tenho tanta história para contar para você, tantas histórias, no plural mesmo, que olha, daria para a gente fazer até uma novela aqui de rádio. Então eu quero dizer o seguinte, eu já morei em condomínio, eu gosto de morar em casa. Eu já fui subsíndico de prédio. E eu vejo as diferenças das pessoas, principalmente quando você mora em prédio, em condomínio, as pessoas te olham de cima para baixo. O porteiro, poucas pessoas sabem os nomes dos porteiros. Eu estou falando isso porque eu convivi com isso. As pessoas não cumprimentam. Só lembra do porteiro quando acontece alguma tragédia ou você precisa de um favor. Mas isso é contra outra história. Eu queria falar agora de uma classe que merece todo o nosso respeito e eu tenho um carinho especial. De repente você é esposa de um gari
ou você mesmo que está me ouvindo agora, você é filho, não tenha vergonha da sua profissão. Aliás, vocês não devem que abaixar a cabeça para ninguém. Muito pelo contrário, vocês fazem a limpeza, literalmente, de todas essas pessoas que se acham melhores do que as outras. Veja só, em um único dia, não é de agora, mas aconteceu agora, foi um protesto, mas quando os coletores de lixo, a sua categoria, cismam ou param, veja só como as pessoas ficam ansiosas. Puxa vida, que não sei o que, aí valoriza, né? Eu não vou falar mais, mas eu quero mandar um grande abraço. E sempre que eu tiver a oportunidade, viu, Tami Cristina, me dá um cutucão aqui para eu quero todos os dias mandar um abraço para alguma categoria. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida. Eu quero agradecer hoje. Hoje é domingo, dia 13 de junho do ano 2021. Agradecer pela vida, pela minha voz. Mesmo doente, eu agradeço a Deus porque todos nós, antes de morrer, vamos ficar adoentados. Seja do coração, dos joelhos como eu estou, enfim, de qualquer parte do corpo. Nosso corpo é igual um carro. É igual um carro. O carrinho aqui está usado. Mas é assim, a gente brinca, tem que rir, gente. Tem que sorrir. E sabe que o rádio é bom? Porque você está falando aqui, você pode estar barbudo, você pode estar despenteado. Não é verdade? Eu estava conversando essa semana, como esse ligeirinho fala, hein? E é engraçado porque a gente é de conversar mesmo, né? Parece mineiro, né? Então, como é maravilhoso o rádio. E olha que eu falei sobre isso, que eu já fui convidado para trabalhar em televisão e nunca quis. E um dos motivos também seja esse. No rádio a gente fica ali escondidinho, é a voz, né? E o bate-papo, ele surge de uma maneira natural. E televisão é para quem tem talento. O ligeirinho do rádio não tem talento para televisão, não. Mas eu fui convidado há muito tempo atrás para ser ator de novela, depois apresentador de televisão. Não é minha praia. E eu percebo que não é. Tem uma matéria muito bacana aqui do Matheus Araújo, do Portal Tab, da UOL, que eu vou passar aqui para vocês. Enquanto a maior cidade do país acorda, Pedro, de 57 anos, percorre as ruas do centro de São Paulo em uma moto, com carroceria acoplada para coletar sacos de lixo recolhidos por garis. É um serviço diário que ele faz há 11 anos e só parou rapidamente em maio de 2020, durante 15 dias, quando teve Covid-19. Mais de um ano depois de ser curado da doença, Pedro ainda tem dificuldade para sentir alguns cheiros e sabores, que é a sequela deixada pela infecção do coronavírus. Ele diz que ficou ruim. Ele diz que só não chegou a se internar, mas ficou muito ruim. Mas uns 8 amigos daqui, diz ele, morreram por Covid. 8 amigos. Ele acrescenta isso referindo-se a outros coletores e varredores que, como ele, trabalham naquela região central de São Paulo, que é aqui, né, onde nós estamos. Foi no meio da rua onde trabalha, por onde passaram milhares de pessoas todo dia, que o coletor de lixo pegou Covid-19. Veja só. Ele acredita nisso. Vou repetir. Foi no meio da rua onde ele trabalha diariamente, por onde passam milhares de pessoas todo dia, que ele acha que pegou a Covid. Quando dá umas 9 horas por aqui, tem muita gente passando, conta o coletor, com o rosto quase todo escondido por trás do capacete e por dentro dele uma máscara, se referindo a ele mesmo. Pedro é um dos 17 mil profissionais de limpeza urbana da capital paulista, para os quais lockdown e trabalho remoto são expressões sem sentido. Eles fazem parte do chamado grupo de serviço essencial, e por isso não podem parar, mas pararam. Na última terça-feira, dia 8, esses trabalhadores
fizeram uma paralisação de 24 horas para reivindicar a inclusão da categoria na lista de prioridades da vacinação na cidade. Ou seja, eles pararam para reivindicar um direito deles, que é a vacinação. Não foi dinheiro. Não foi aumento de salário. Garis, coletores e motoristas de caminhão do lixo chegaram a se reunir em frente à Prefeitura de São Paulo, na região central, ali no Viaduto do Chá, né? Para pressionar o prefeito, até então, que era vice-prefeito, pelo falecimento do Bruno Covas. Então está aí o vice, Ricardo Nunes, que é do PSDB, mesmo partido. Mas não foram atendidos. O prefeito Ricardo Nunes não atendeu eles. De acordo com o SEMACO, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, que representa aí os trabalhadores garis, a SEMACO. Um grande abraço para vocês aí, viu, da SEMACO. Nem o plano municipal, nem o plano estadual de vacinação incluíram o grupo na categoria prioritária de imunização, exceto coletores e profissionais que trabalham com resíduos de saúde na capital. Ele diz que, o Pedro, né? Eu já me vacinei porque tenho 57 anos e tomo remédio para pressão alta. Mas tem muita gente adoecendo, diz Pedro. A gente tinha que ser prioridade, explica. Em nota ao portal TAB, da UOL, a Prefeitura explicou que a abertura de novos grupos para vacinação depende da chegada de novas doses de vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, afirmou não ter sido notificada formalmente sobre a greve e que, por se tratar de um serviço essencial, foi desrespeitada a Lei Geral de Greve. Engraçado, para isso a Prefeitura ela responde em nota, mas o engraçado é que ela não foi notificada, mas a imprensa toda mostra. Quer dizer que esse pessoal não assiste televisão, não ouve rádio, não lê jornais, nem lê internet. Quer dizer, tudo tem que ser notificado. Tá parecendo aquela história do ligeirinho do rádio, que eu, de vez em quando eu estou quando eu estou nas ruas, quer dizer, de vez em quando não, eu estou nas ruas sempre. Aí eu encontro um carro abandonado, eu filmo, eu tiro foto e mando para a subprefeitura do bairro. Sabe qual a resposta que eu tenho? Eu já falei isso até aqui algumas vezes. Sabe o que eles me respondem? Que eu jornalista, tenho que ligar 156. Eles não têm nem a preocupação de olhar o perfil de quem. Não que vocês entenderam, né? Não que eu quero ser melhor, eu sou um cidadão também. Antes de ser jornalista, eu sou um cidadão. Mas veja bem, eu estou passando, de certa forma, uma prestação de serviço. Eu sou figura pública. Eu estou passando para eles, vivenciando aqui num carro que está há um ano, no mesmo local. Não teve a curiosidade a subprefeitura do bairro. Estou até criticando aqui a subprefeitura da Sé, que inclusive aqui é a região onde o Pedro, aqui o Gari, representa ali. Eu vou até pedir para você pegar um pedacinho aqui, viu, também, Cristina, desse live que nós estamos fazendo aqui nesse domingo, e mandar para o subprefeito da Sé, não sei quem é, que o senhor, por gentileza, né, vão tomar providência, porque eu sou jornalista, eu filmo o veículo, mostro que está, eu já filmei algumas vezes, tem a placa, a caracterização toda ali, custa o senhor mandar a sua equipe, vocês não podem fazer isso? Quer dizer, o jornalista, já pensou se todo jornalista, a resposta da subprefeitura fosse essa? Quer dizer, eu sou jornalista, quantos milhares de jornalistas tem? Então eles vão fazer uma reportagem, passa para a prefeitura, quer dizer, passa um link para eles. Claro que o subprefeito, eu não sei quem é, ele não tem culpa direta, mas quem atende não está preparado para atender. Você vê o perfil ali, quem é? Um jornalista, opa, agradeça, aliás, nem precisa nem agradecer a gente, nós estamos prestando um serviço para vocês das subprefeituras. Então respeite o jornalista, agradeça, né, de ter alguém que é parceiro seu. Que os jornalistas, nós da imprensa, repórteres, radialistas, locutores, nós somos tratados como um qualquer. Não que eu estou falando que as outras pessoas são qualquer, mas eu digo assim, o jornalista, ele é um prestador de serviços também. A municipalidade, não é isso que fala ou não? Né? Para os órgãos públicos. E vocês não ligam 156. Já pensou? O repórter lá, vamos colocar aqui, da TV Globo está lá. Não, deixa eu parar aqui um pouquinho a reportagem.
eu vou ligar um 56 lá para avisar. Que é isso? Isso é falta de treinamento, viu, gente? Isso é falta de empatia, de reuniões diárias. Na maior prefeitura de São Paulo acontecendo isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui sobre a greve. Greve não, eles pararam durante esse período aqui, né? E a prefeitura dá essa resposta aqui. E ainda diz o seguinte, que a comunicação tem que ser feita com 72 horas de antecedência para qualquer paralisação, além da exigência de que mantenha operações necessárias para atender a população. Isso aqui é aquele negócio de nota padrão. Eles não escreveram, eles simplesmente pegaram ali no computador e mandaram para o portal Tab aqui da UOL. Aí aqui, por isso que eu não gosto de ler nota padrão da prefeitura, porque isso aqui é um tapa na cara das pessoas. Não somos valorizados. Antes da pandemia, São Paulo produzia diariamente cerca de 20 mil toneladas de lixo. Com as medidas de isolamento social e diminuição do fluxo de pessoas nas ruas, alguns números diminuíram. É o caso da varrição, que em 2020 recolheu 10% a menos. 10% a menos resíduos em comparação a 2019, como mostrou um levantamento da ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, divulgado em abril. Das 77 mil toneladas do que foi varrido pela capital no ano passado, Joana Cristina e Marina têm parcela de serviço. Todos os dias, bem próximo aos cartões postais da cidade, como o Teatro Municipal e o Viaduto do Chá, onde aliás fica a prefeitura, né? E elas arrastam vassouras no asfalto e na calçada recolhendo a sujeira. Às 6 horas da manhã, numa sexta-feira de 15 graus, o trio já descia pelas ruas recolhendo um mundaréu de resíduo jogado e outro tanto espalhado ao longo da noite por quem passou por ali. São os porcalhões, né, gente? Sujismundos. Sabe por que nós temos audiência aqui? Porque a gente, além de falar das reportagens, a gente defende vocês aqui. Viu? Vocês que são aí margaridas, né? As mulheres são as margaridas. Muita gente porca também. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Puxa vida, que falta de respeito, porque a partir do momento que eu sou gari, né, a margarida, que as mulheres, que tem esse trabalho digno, como todos os outros, mas de varrição, as pessoas tomam um sorvete ali, pegam o papel e jogam no lixo. Só que o lixo delas é na rua. Eu vejo isso diariamente. Por isso que existe essa questão de lixo. E as pessoas falam, tá faltando lixeira. Não é, tá faltando vergonha na cara. Tem pessoas que não usam as lixeiras. Aqui em São Paulo, a maior cidade do país, mas com certeza você vai falar, ô ligeirinho, aqui no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa, Belo Horizonte, Porto Alegre, as grandes cidades do país. É uma vergonha. As pessoas fazem questão, o lixeiro leva. Joga no lixo, joga no chão mesmo. E são adultos que fazem isso. Bom, espalhado à noite por quem passou por ali. Fazem isso às 13 horas. Elas fazem esse serviço até às 13 horas, quando encerra o turno. Elas começam de madrugada. A Joana, de 33 anos, participou do protesto em frente à prefeitura, na terça-feira passada. Foi lá reclamar, diz ela, porque apesar dessa função indispensável que exerce na cidade todo dia, não somos valorizados, diz ela, a Joana, de 33 anos. A Margarida, né? Desde que começou a pandemia, a gente espera por isso, pela vacina, lembra ela. Pelo fato de a gente estar na linha de frente, era para a gente já ter sido incluído. Mas não somos e não fomos, diz ela. Deviam ver que a gente tem valor. No dia a dia, as pessoas nos ignoram. Mesmo com o uniforme laranja, chamativo, passam muitas vezes despercebidos. É exatamente o que eu falei, Joana. Viu? É exatamente o que eu falei. Só quando param de trabalhar que, de fato, são notados. Reclama a Marina, de 63 anos. Não estou falando, gente. Ela falou isso na quarta-feira. A outra companheira aqui da Joana, a Marina, de 63 anos. Quando amanheceu, estava uma lixarada na rua. No instante, o povo vê como a gente serve. Só assim, lembra ela. Até morador de rua foi mais privilegiado que a gente, acrescenta a Marina, referindo-se à vacinação sem notar ali
bem ao lado, os dois homens que moram numa das calçadas próximas ao Vale do Anhangabaú. É interessante, né? O medo da doença. Teve a finada Ana, o finado João, lista Joana enquanto caminhava varrendo, citando os colegas que ela perdeu nos últimos meses. Morreram, né? Vítimas da pandemia. E teve aquela outra, como é mesmo o nome dela? Perguntava a uma das companheiras. Teve muita gente, viu? Muita gente pegou. Ela diz aqui para a reportagem do Portal Tab, muito bem feita, aliás. Eu gosto de citar os nomes aqui, primeiro que é obrigação nossa, mas quando a reportagem é bem feita, do Matheus Araújo. Parabéns, viu, Matheus Araújo. Muito legal mesmo. E praticamente não precisei fazer nada aqui a não ser compartilhar aqui a sua reportagem. Muito bacana aqui, conversando com as moças e passando aqui a informação que, como nós estamos falando no rádio, é importante que as pessoas ouçam e, né, faça aquele pensamento voltado justamente a isso, que essas pessoas que estão sofrendo no dia a dia. Né? Então, eu repito, não estão pedindo aumento de salários. Estão pedindo para tomar a vacina. Português, claro, para não morrer. Veja aqui a Marina falando sobre o medo que elas têm, né, de nome das companheiras, de morrer, de pegar a Covid. O medo de pegar a Covid também está associado também ao de levar a doença para casa. Né? Desde o início da pandemia, 2.000 profissionais de limpeza urbana da cidade de São Paulo tiveram Covid-19 e pelo menos 60 morreram em decorrência da doença, segundo os dados aqui do sindicato que representa eles, que é o CIEMACO. O medo de pegar, repito, a Covid-19 está associado também ao de levar a doença para casa. Claro, todos eles têm parentes, não é? Ninguém mora sozinho. Quando foi contaminada, a Gari Marcela temia isso. Foi o que aconteceu. O marido e o filho de 6 anos também adoeceram. Ninguém teve sintomas graves a ponto de se internar, mas precisaram ir algumas vezes ao pronto-socorro para acompanhamento, como ela conta aqui a Marcela. Ela diz ainda, fico preocupada demais, ainda mais vendo os amigos que morreram, né? Se tiver, entro em greve para não morrer também. O mesmo medo que teve Marina, a mais velha do trio das mulheres aqui, das Garis. Na verdade, chama Garis mesmo, o meu tempo era Margarida. Mas vamos lá então, vamos seguir a reportagem aqui. Elas conversaram com o Portal Tab e além de ter mais de 60 anos, o marido dela é diabético. Diz aqui a Marina. Em março de 2020, ela teve febre e dor no corpo e foi afastada por 14 dias das suas funções, mas não fez o exame para confirmar o diagnóstico. Olha, a paralisação dos varredores, coletores e motoristas de caminhão do lixo de São Paulo não chegou a dar resultado para os trabalhadores da limpeza urbana. Por isso, a categoria não dispensa a possibilidade, uma outra parada ou até mesmo greve. Isso é uma vergonha, hein? Eles fizeram a paralisação de 24 horas para chamar a atenção do prefeito. E o prefeito, Ricardo Nunes, que aliás está sendo muito criticado porque ele não aparece. Ele não aparece. E dizem que ele foi um péssimo vereador também. Mas isso aí é assunto para outra situação. Mas aqui eu critico o prefeito. Não atendeu eles aqui, ó. E provavelmente eles farão greve. Antônio, de 55 anos, já está disposto a parar novamente se for preciso. Varredor de ruas no bairro de Santa Cecília, também na região central da cidade, ele perdeu a filha, olha só, de 29 anos por complicações da doença. Numa das esquinas da Santa Casa de Misericórdia, enquanto esperava o semáforo abrir, ou farol, como diga, né, em outras regiões, para a passagem de pedestre, ele se apoiava na vassoura para lamentar a perda da filha, olha só, de 29 anos de idade. Puxa vida, é a única que ele tinha. Ela já ia receber a alta do hospital e teve uma parada cardíaca. Passou 35 dias internada, diz aqui o Antônio, de 55 anos, Gari, aqui em São Paulo, e perdeu a única filha, de 29 anos. Puxa vida. Meus sentimentos, viu, Antônio? Ela já ia, vou repetir, ela já ia receber a alta do hospital e com 29 anos teve uma parada cardíaca.
Passou 35 dias internada. Antônio mora no bairro da Vila Matilde, na zona leste da capital, e usa o transporte público todos os dias para chegar ao trabalho. O que significa, diz, mais um risco para a exposição. Para ele, não ter a profissão incluída na lista da vacina é inaceitável. Não tem porquê. Tem cidade no interior que colocou a limpeza urbana para se vacinar. Por que aqui não fizeram isso? Reclama. É o caso de Poá e São Roque. Boa pergunta, né, Antônio? Na calçada da rua Amaral Gurgel, enquanto passam os ônibus no corredor, ou do corredor, o gari volta a reclamar. Entre aspas, motoristas de ônibus se vacinaram. Professores entraram na vacinação. Motorista de ônibus, policial. E a gente não entra? E segue resmungando. Bom, aqui eu citei esses nomes, mas eu vou repetir aqui o que o Matheus, o repórter, colocou aqui no finalzinho da reportagem. A pedido dos entrevistados, é claro, os nomes verdadeiros não foram divulgados, porque é capaz deles serem até mandados embora, viu? Ou então sofrer alguma consequência de uma suspensão, ou coisa e tal. Então, tem as fotos aqui, eu aqui através do canal Imprensa, tenho visto aqui, até eu me reservo, nem vou colocar as fotos no nosso canal, porque de repente até a prefeitura identifica, ao invés de atendê-los, é capaz até de mandar suspender ou tirar já a advertência, né? Que absurdo. Então, olha, gente, tome cuidado que pode até acontecer, né, segundo aqui o que a gente está prevendo, pela reportagem do Matheus Araújo, do Portal Tab e da UOL, que se o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, não atender uma coisa básica, incluí-los no grupo de risco, de prioridade. Essa resposta padrão de falar, olha, não tem vacina, então coloca na próxima vez que vier vacina, todos os garis e margaridas, todos os garis de São Paulo serão vacinados. É coisa simples, prefeito. Sai dessa cadeira aí de prefeito, vá às ruas. O Bruno Covas ia às ruas, pelo menos. Puxa vida. Um grande abraço, pessoal. Estação Imprensa é o seu canal.